Muito bem-vindos a mais uma aula aí da nossa faculdade CETAD. Eu sou o pastor Gilmar, presidente da Faculdade Teológica, e estou aqui para ministrar para você mais uma aula aí de homilética, né? Estamos na nossa última aula desta matéria, vamos fazer o fechamento desta matéria. Já vimos muita coisa nas matérias, já estamos na matéria de número 20. E não perca a próxima matéria, né? Vamos começar as gravações da próxima matéria, que será escatologia, uma matéria maravilhosa, e você não pode perder aí essa matéria de escatologia. Tenho certeza que você vai gostar demais. Então, você que é nosso aluno do curso básico em teologia, você está participando deste projeto Teologia para Todos. Eu quero te agradecer por você estar conosco aí. Você possa aproveitar bem. Ao terminar este curso, estamos indo aí para as matérias finais. Ao terminar esse curso, você poderá pedir o registro da documentação para reconhecimento da sua formação acadêmica no básico em teologia. Tendo essa formação acadêmica, você poderá partir então para o nível médio e posteriormente você ingressar no seu bacharel em teologia, tá? Voltando a reforçar dentro da área teológica, esse curso básico ele é equivalente ao curso fundamental no secular. O curso médio em teologia é equivalente ao médio do fundamental e o curso bacharel já é considerado um curso de nível superior dentro da área teológica. Então, você está fazendo aí esse curso e vai crescer academicamente e a cada dia melhorar o seu conhecimento da Sagrada Escritura. Nós prezamos, nós formamos aqui exploradores, tá? Nós não formamos turistas. Desde o início deste curso, nós temos falado aí que há dois tipos de pessoas, há o turista e há o explorador. Então, nós estamos formando aqui turistas não, nós estamos formando aqui exploradores, abrindo a sua mente para que você possa explorar cada vez mais a palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento. Não basta só ter uma coisa, você tem que balancear outra coisa na sua vida. Não basta só conhecimento, 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 e você também não ter aí a graça sobre a tua vida. Afinal de contas, o nosso Deus, ele é espírito, que se fez carne, tabernaculou entre nós e nos mostrou a sua glória. Então, para entender este Jesus que está falando acerca do reino do céu, é necessário entendermos também para o lado espiritual e não somente o lado literário. Então, tem que haver um equilíbrio aí entre o espiritual e a humanidade, o humano, o material, o literal. Tem que haver um equilíbrio de entendimento. Deus abençoe sua vida. Nós vamos então para mais uma aula aí abençoada da parte de Deus, onde você poderá estar participando conosco. Você poderá aí colocar, tecer o seu comentário, você poderá participar também conosco nestas aulas também. E quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né, faça parte, ative o sininho de notificações, pois quando nós entrarmos ao vivo, o próprio YouTube estará lhe avisando que nós estamos com aula ao vivo para que você possa participar. Posteriormente, essa gravação, a aula será disponibilizada na plataforma do aluno e você poderá estar acompanhando a plataforma. Você também poderá ser membro do canal, tá? Você pode ser membro do canal acessando os meios aí pelo YouTube, clicando em Quero Ser Membro, e lá você vai escolher qual é o valor de membro que mais se enquadra ao seu estilo de vida, à sua necessidade e aquilo que você precisa. Então você pode ser membro do canal por apenas R$ 5 por mês, você terá acesso às aulas que são gravadas para os membros, você poderá também ser membro prata do canal, e você terá acesso a todo o material didático e a formação até o bacharel em teologia, e você poderá ser aí um membro ouro do canal, o aluno ouro, né? O aluno ouro, membro ouro do canal, ele tem todo o acesso a todo o nosso material, é só solicitar a secretaria. Também nós estamos preparando um material diferenciado para o membro ouro, porque entendemos que o membro ouro ele já é membro assíduo do canal, ele vestiu a camisa da faculdade, ele é um mantenedor
desse trabalho que nós realizamos. Então, nós passaremos para ele todo o material disponível da nossa faculdade para que ele possa ter o acompanhamento e a sua formação até o seu mestrado. Tá bom? Então, você tem aí 3 opções de membro que eu tenho certeza que vai caber aí no seu bolso, você vai poder ver qual que fica melhor. E você sendo membro do canal, você nos ajuda a prosseguir cada vez mais. É uma colaboração que você pode fazer aqui através do YouTube para nos abençoar e nos fazer a cada dia postar vídeos melhores para você, com qualidade melhor, com áudio melhor. Nós vamos investir aqui, nós temos ainda algumas coisas para melhorar aqui no nosso estúdio, na secretaria, e nós dependemos aí da sua ajuda, do seu auxílio. Então, você pode acessar a plataforma do aluno gratuitamente, entrando no nosso site www.cetaad.com.br, e no nosso site você vai clicar num link azul, um botão azul que tem lá, plataforma do aluno, e você será direcionado à plataforma do aluno. Caso você não consiga entrar na plataforma, faça contato com a nossa secretaria, que a nossa secretaria vai mandar o link para você entrar na plataforma. Temos os cursos pagos, porém, o nosso curso básico em teologia, projeto Teologia para Todos, ele está liberado o acesso gratuitamente. Você não paga para acessar toda a grade curricular de 24 matérias, mais de 130 videoaulas que estão sendo gravadas para que você possa estudar e ter o conhecimento aí do curso básico em teologia. É claro que a certificação, o registro dos documentos, a confecção de credencial não é de graça, porque nós pagamos um valor e aí é repassado para os alunos, mas você olhando toda a grade que nós oferecemos, é um valor até irrisório por tudo que você terá acesso aí no nosso curso básico em teologia e por esse conteúdo, que é um conteúdo não tão pequeno, não tão fraco, mas um conteúdo sólido, um conteúdo que realmente vai lhe trazer um ensino aí da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos para mais nossa aula, vamos aí. Nós vamos falar sobre tipos de tema, nós vamos encerrar a nossa matéria de homilética falando sobre tipos de tema. Nós já falamos sobre o comportamento no altar, nós já falamos sobre a oratória, a retórica, falamos também uma introdução, falando sobre a homilética, qual o seu significado, a sua importância. Você já estudou também sobre alguns elementos do sermão, né? O que o sermão precisa, texto, contexto, tema, tema, o tema, mas antes do tema tem o outro que agora me fugiu da memória. Mas nós vamos agora falar sobre os tipos de temas, quais são os tipos de temas e como montar aí esses temas. Então vamos lá, você que está conosco, continue aí, Deus abençoe aqueles que já estão entrando, nós vamos dar sequência à nossa aula. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre 3 tipos de tema. Por quê? Porque nós não queremos nos prolongar. Tá? Se nós formos aqui falar, existe uma infinita variedade muito grande de temas. Porém, não é o nosso intuito ser cansativo acerca dos temas. Só queremos mostrar para você o caminho das pedras, você como um explorador da palavra de Deus, como aluno da nossa faculdade, nós queremos apenas lhe mostrar o caminho a ser seguido, apenas abrir a janela do conhecimento para você. Então, de tudo que nós já falamos, nós vamos falar hoje sobre 3 tipos de temas. Então vamos lá. Primeiro tema é o tema interrogativo, né? O próprio nome já é propício. É o tema interrogativo, é aquele tema que traz uma interrogação, né? Que traz aí uma questão de dúvida ou pergunta que será esclarecida no teor da mensagem ou do sermão. Então vamos lá. O tema é em forma de pergunta. Esse é o tema interrogativo. Quando você coloca aquele tema, que na realidade ele não esclarece, na realidade ele te desperta para uma pergunta, né? Algo maior. Nós vamos falar sobre isso. O exemplo, que farei para ser salvo? E aí extraímos o texto de Atos capítulo 16, versículo 31. Então temos aí o tema, que farei para ser salvo?
E aí é um tema interrogativo. Então esse tema interrogativo, ele lhe faz pensar, né? Ele faz você pensar. Então quando você coloca um tema interrogativo, na realidade você está fazendo com que a pessoa pense no assunto. E farei para ser salvo? Estou servindo a Cristo? Qual o Deus verdadeiro? São temas que trazem aí uma interrogação, né? Tá? Então, são temas aí que trazem essa interrogação. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia digital para mostrar para você a passagem e como que foi extraído para que você aprenda também como extrair esse tema. Está dando umas travadas aí, vamos ver se já já melhora aí a dinâmica aqui da gravação, tá? Só um minutinho, estou abrindo aqui para mostrar para você. Esqueci de abrir antes e estou abrindo agora. Opa, correu. Não sei para onde foi parar. Correu aqui, viu? Fechar. Meus irmãos, não vai dar aqui. Vamos. Voltou, estou no ar. Não sei o que aconteceu, que deu uma travada aqui no meu computador. Não sei se os irmãos estão me ouvindo aí. O computador travou. Travou. Travou, voltou. Como é que nós estamos aí? Voltou. Não voltou. Ver aqui. Silenciador. Tivemos algum problema técnico. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo acontece essas coisas, né? Nós estamos aqui ao vivo e o meu computador travou e eu não estou conseguindo fechar aqui. Não sei nem se está gravando, não sei se vocês estão me vendo, não sei se melhorou. Não queria ter que fechar aqui, né? Vamos ver aqui. Voltou? Agora parece que voltou. Ah, voltou. Estamos no ar. Desculpa aí, irmãos. Ao vivo acontece esses contratempos aqui. Infelizmente, acontece essas coisas aqui. Eu abrir aqui o meu tablet. Eu acho que com o tablet eu vou conseguir ver aqui algo. Então, vamos ver aqui. Se eu conseguir mostrar aqui, tá bom, né? Vou abrir aqui. Pega a sua Bíblia aí. Nós vamos continuar aqui. Só um minuto, irmãos. Espera aí. Não anima não que vamos chegar lá. É que parece, está tudo funcionando bem. Os irmãos veem como é a luta. Está tudo funcionando normal, mas toda vez que eu entro ao vivo, sempre acontece uma coisa ou outra aí. Olha, agora eu não estou conseguindo nem abrir aqui. Estava tudo normal, funcionando, é assim mesmo. E a gente, quem está conectado sabe, isso é espiritual, né? Mas nós vamos conseguir colocar aqui sim. Abre aí, Jesus. Aí, vamos lá, vamos por aqui. Vamos ver se vai funcionar. Pelo menos para eu colocar a Bíblia, para nós termos aqui relação aqui, diferença. Tá? Aqui. Amém, meu irmão, amém. Deus abençoe.
Vamos continuar aqui. Então, nós vamos entrar aqui. Vou entrar aqui, vamos ver se eu consigo. Parece que está dando certo, está entrando. Então, 3 tipos de tema. Tema interrogativo, né? O que farei para ser salvo? Atos 16, 31. Eu vou colocar aqui já em Atos. Atos, deixa eu colocar aqui a minha Bíblia e eu já adiciono aí para você acompanhar. Atos 16 e o versículo 31. Ó, Atos 16, 31, e até é bem relevante isso aqui. Vamos lá, deixa eu ir para esta cena e vou habilitar a lousa aqui. Cadê? Não, aqui. Aí, pronto, pronto, aqui deu. Aí já deu, né? Pronto, aqui deu. Então agora tem a Bíblia. Então vamos lá. Ó, Atos 16, 31 diz o quê? Olha aí. Responderam, né? Tá vendo aí? Eu estou pintando de amarelo para você acompanhar. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Olha aí. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua causa. Né? Então, tendo em vista esse versículo, então você pode formar o tema. O que farei para ser salvo? E aí, esse é um tema que no versículo traz apenas o crer. Mas aí você vai explicar como é esse crer. Né? E nós temos aqui uma dificuldade nesse texto. Por quê? Porque perceba que está escrito: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porém, para que essa casa, quando a Bíblia se refere em casa, e até quando Josué diz lá no início, né? Vocês veem quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando fala em casa, fala de domínio, fala do lugar onde você está a cobertura da sua autoridade. Porém, como a salvação é por pessoas e a salvação é individual, então o meu crer, eu crendo, eu não salvo a minha esposa. Eu crendo, eu não salvo o meu filho. No sentido de quê? No sentido que apenas eu crendo, eu não salvarei as pessoas que eu gosto, que eu amo, porque a escolha é delas. As pessoas que eu gosto, as pessoas que estão em minha casa, também devem crer no Senhor Jesus para serem salvos. Só que quando eu digo a minha casa servirá ao Senhor, eu estou dizendo que eu levarei os preceitos do meu Senhor para o meu lar. Eu viverei esses preceitos da minha casa. Como eu sou o cabeça da minha casa, eu sou o mantenedor do meu lar, eu sou o sacerdote da minha família, então eu irei levar esse Deus para o meu lar. Então, quando diz o texto, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, está dizendo que você vai crer em Jesus e vai levar esse Jesus para a sua casa, para o seu lar, para o seu sacerdócio, para que as pessoas que estão em sua casa possam também, através do exercício de suas realizações, de sua fé, da sua crença, virem também a crer no Senhor Jesus. Mas não que vai isentá-los de crer. Somente você crer no Jesus, a sua família não será salva porque você crê. A sua família será salva porque você levou esse Jesus para dentro da sua casa, para dentro da onde você exerce o governo espiritual do seu sacerdócio.
onde você vai gerar uma certa influência sobre aqueles que estão na tua casa. Então, você não isenta a tua casa de receber o Senhor. Ok? Então, nosso irmão Rodinelli, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Eu não vou perder a paz do Senhor Jesus, professor e mestre. Deus abençoe nosso irmão Rodinelli, que está conosco aí. Tivemos alguns problemas no início, mas já sanamos aí. Deu para entender então? Então é isso que eu estou mostrando para você aqui, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tá? E se você continuar lendo o contexto, você vai ver que no contexto, aquele homem que estava ali, né? Nós vemos aqui no texto anterior que era o carcereiro, né? Paulo e Silas estavam na prisão, é a passagem onde Paulo e Silas estão na prisão, e aí o carcereiro fica preocupado, acontece todo aquele acontecimento. Só que o carcereiro, quando ele ouve essa palavra de Paulo, ele passa a crer. E aí nós vemos que nos versículos que sucedem posteriormente a esse, Paulo e Silas foram na casa do carcereiro, pregaram o evangelho para sua família aceitou, foram batizados e receberam a salvação, né? Então é assim que funciona. Quando diz eu e minha casa, eu estou dizendo, olha, eu e aonde eu exercer influência. A minha casa é o lugar que eu exerço influência. Por quê? Porque é a sua casa. Quando você vai para a casa de outra pessoa, você não tem uma certa influência lá, porque você depende daquela pessoa que chefia aquela casa te autorizar a fazer uma oração, te autorizar a falar do Senhor. Se ela não quiser que você fale, ela vai pedir que você se retire e você tem que se retirar. Tá? E quando eu digo eu e minha casa, eu estou dizendo, olha, eu e a minha residência, onde eu exerço influência. Eu vou exercer uma influência salvadora lá. Bom, então só deixando bem claro sobre essa questão. Espero ter. Se você chegou agora, não pôde pegar essa questão, depois que nós terminarmos a aula, você vai poder assistir com mais calma aí. Tá bom? Deus abençoe. Nosso irmão Rondinelli disse que hoje está agarrado aí. Deus abençoe, irmão Rondinelli. O irmão Rondinelli é uma bênção do Senhor Jesus aí para o nosso ministério. Então vamos lá. Então, esse é um tema interrogativo. É aquele tema que faz com que a pessoa venha a pensar, né? Interrogar. Desenvolvimento. Como podemos desenvolver esse tema que acabamos de dizer? Olha, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Tema interrogativo. O que farei para ser salvo? E você pode fazer um desenvolvimento de 3 maneiras. Crer no Senhor Jesus Cristo, falar sobre crer, arrepender-se de seus pecados. Para você crer no Senhor, você terá que arrepender dos pecados também e viver uma nova vida em Cristo. Nós sempre orientamos os irmãos, quando você for fazer um tema, que você não estique muito, né? Olha, 10 passos para isso, 15 passos para aquilo. Como uma mensagem, a sua base, eu estou falando aqui de base. Nós estamos falando aqui do básico. Nós falamos ontem, na aula anterior, de algumas bases para um sermão, né? Que aqueles elementos necessários para que você, então, tenha uma mensagem. E você sabe que toda mensagem tem que ter começo, meio e fim. Sempre um assunto, ele tem o começo do assunto, que é a preparação para entrar no assunto, aí tem o meio, que é a espécie do assunto em si, e depois o fim, que é onde você vai fazer o encerramento daquele assunto. Então, é mais viável você usar sempre, manter a regra dos 3. É muito mais simples você manter a regra dos 3 dentro da homilética, para ficar fácil de você, então, trazer uma mensagem eficiente, uma mensagem simples, verdadeira, com grandes revelações e dentro daquele tempo hábil que lhe será oferecido. É claro que o pregador, ele tenta trabalhar dentro do tempo que lhe é devido. Vamos lá. Se o lugar que você vai ministrar, se você tem 10 minutos para falar a palavra, 15 minutos,
meia hora. Então você tem que dividir esse tempo que lhe é dado dentro de uma coerência para você ministrar. Nós podemos extrair dentro do que farei para ser salvo muitos significados, muitos significados. Porém, quando você vai trabalhar com um tempo aí, vamos lá, 30 minutos. Então você tem 30 minutos para pregar. Foi lhe dado um tempo de 30 minutos. Então você já sabe, 30 minutos. Então eu tenho aqui 30 minutos. Então eu vou usar 5 minutos para uma introdução, para o início, ó, o começo, o princípio. Vou usar uns 5 minutos para dar o começo. Vou usar aí uns 20 minutos ou uns 15 minutos para o assunto, para explicar o assunto, e aí sim eu uso aí uns 10 minutos para a aplicação do assunto, começo, meio e fim. Você usando essa metodologia, você será muito bem sucedido, as pessoas irão lhe ouvir, vão querer lhe ouvir mais, porque você tem um domínio do tempo que lhe é passado. Ah, pastor, eu fui pregar uma vez, só me deram 15 minutos, foi só cantoria, e na hora da mensagem o pastor 15 minutos, mas eu não quis nem saber, eu preguei 1 hora, preguei 2 horas. Está errado, meu irmão, está errado. Seja prudente. Deus, para Deus operar, é como o centurião falou: Senhor, basta apenas uma palavra e o meu criado ficará são. Então Deus não precisa de muita coisa, não. O nosso Deus, ele fala em 5 minutos, nosso Deus fala em 10 minutos, nosso Deus fala em meia hora, nosso Deus fala em 1 hora. Então você tem que entender, primeiro, que para Deus, ele fala em qualquer período de tempo. Ele é atemporal e ele trabalha com ordem e decência. O nosso Deus, ele não é desgovernado. Nosso Deus, ele tem um governo, ele tem uma excelência, e a excelência de Deus, ela é perfeita. Então você, como representante da palavra de Deus, quando você vai ministrar um sermão, você tem que trabalhar com o tempo que lhe é passado. Normalmente, quando eu vou dar uma aula, eu divido a minha aula para cair sempre naquele período de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e meia, né? Às vezes, quando o assunto é mais, a gente grava até 1 hora e 40. Aqui no canal do YouTube, nós podemos gravar a quantidade de hora que quiser, porque não estamos restritos. Mas quando eu vou num trabalho e o pastor fala, pastor, o senhor tem 40 minutos. Então, 40 minutos eu já sei o que eu vou fazer, né? Eu uso aí 5 minutos para uma introdução, uso mais uns 5 minutos para algum elemento histórico e já vou entrando na mensagem, explicando os fatos da mensagem, que é o meio, né, que é o corpo da mensagem, e deixo lá uns 10 minutos para a aplicação da mensagem. E aí a pessoa recebe toda a palavra, toda a revelação, sai saciado e querendo mais, porque todos nós entendemos, quando um pregador está pregando, nós sabemos que tem mais assunto ali, mas que o horário não permite que ele estenda, mas ele consegue concluir pelo menos o assunto do tema, para que ninguém saia com dúvidas do que ele ministrou. Eu já vi pregadores que não conseguem dividir e não conseguem chegar nem na metade daquilo que ele queria falar. Outros extrapolam porque eles querem falar tudo e a mensagem se torna cansativa. Então, quando nós falamos de tema, você tem que ter esse certo cuidado, este zelo de entregar o propósito da palavra sem estender muito e nem ser cansativo. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Tipo de tema. Falamos do interrogativo. Também existe o tema declarativo. É um tema mais exortativo, um tema mais declarado mesmo, né? Lembrai-vos. É aquele tema que exorta a igreja no sentido de, olha, vocês sabem, né? Veja, a Bíblia diz que deve ser desta maneira. Então é aquele tema mais declarativo. Olha aí, é o tema que te faz pensar. Exemplo, lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17:32.
Lucas está trazendo a lembrança, um fato que aconteceu e que o povo de Israel conhece. Olha, lembra que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E ele não tem o culpado por inocente e o inocente por culpado. Ele é justo. Então, esse é um tema em que você acaba trazendo aí a lembrança, uma declaração que foi dita ou que foi realizada por fatos ou por realizações. Também não deixa de ser um tema interessante para trazer hoje a uma igreja onde muitos não conhecem a palavra. E aí você consegue fazer isso. Olha, vamos lá. Primeiro, sempre respeitando aí 3 tópicos para ficar fácil, né? Olha, conformou-se com o mundo, né? A mulher de Ló, lembrai da mulher de Ló. O que aconteceu com ela? Conformou-se com a situação. Ela queria ficar ali em Sodoma e Gomorra, né? Conformou-se com o mundo. Olhou para trás, transformou numa estátua de sal. Então, a conformação com os acontecimentos, aonde nós não devemos nos conformar, né? A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Renovai-vos, ou seja, não se conforme porque é assim, deixa assim, não. Deus diz para nós não nos conformar com tal situação, mas que nós busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Então ela se conformou. E a conformidade, né, esse conformismo, nos faz parar a busca para com Deus. Tem pessoas que se conformam com a situação, ela cai em depressão, ela já aceita aquilo na vida dela, ela não batalha mais, ela pode ser uma pessoa depressiva, ela desiste de buscar Deus, ela já acha que Deus não opera mais, vai perdendo a fé, vai perdendo o ânimo. Então a Bíblia nos esclarece para não nos conformar. E aí você tem muito assunto. Eu estou te dando um exemplo. 3 tópicos, olha, 3 tópicos. Se você trabalhar com 3 tópicos e se Deus te usar em apenas 10 minutos em 3 tópicos, já foi 30 minutos do corpo do sermão. 30 minutos. E se você for fazer a aplicação e as considerações iniciais, você já pregou 50 minutos, 40, 50 minutos, sem precisar inventar história ou encher linguiça no altar de Deus. Tem muitos pregadores que ficam enchendo linguiça. Encher linguiça é uma expressão idiomática que eu estou usando, né? Não é literal, é apenas figurativo para você entender que às vezes existem assuntos que estão falando no altar, na hora de uma pregação, que não convém à igreja, que não convém aos irmãos naquele momento. Então tem assuntos que são desta maneira. Então quando você usa 3 tópicos, olha, irmão, siga a minha orientação. Você que está iniciando, né? Olha, 3 pontos, trabalhe esses 3 pontos, a igreja vai guardar, né? A igreja vai absorver, porque a igreja absorve, a igreja vai receber e você vai ser bem sucedido. E o Espírito de Deus vai trabalhar. E eu vou dizer para você, número 3 ele é espetacular, né? Porque 3 fala da essência de Deus, 3 fala do Pai, Filho e Espírito Santo, 3 fala aí da operação trina de Adonai, o número 3 fala dos 3 sendo um, o número 3 fala do homem, da humanidade, corpo, alma e espírito. Então o número 3 ele tem um número muito intrigante na palavra de Deus. Então você usando 3 tópicos, 3 maneiras, meu irmão, você traz uma palavra dentro do tempo hábil. Agora, se você vai numa vigília e você tem tempo, né, te deram aí 1 hora, 2 horas para ministrar, aí sim, aí eu posso então estender mais, né? Eu já preguei numa vigília que eu fui ministrar, só para você ter um exemplo, e quando eu cheguei na vigília eu fiquei até admirado, porque normalmente em uma vigília, quando o pregador vai pregar, o povo já está cansado. Normalmente, numa vigília é assim. Quando o pregador vai pregar, numa vigília,
E já está lá para as 3, 4 horas da manhã, ou 3 horas da manhã, que o povo já está cansado. Muitos deram saudações, muitos cantaram, muitos falaram, deram lugar a Deus. E vai chegando o período da quarta vigília da noite, o povo vai cansando, fadigado, e é difícil você pregar quando o povo já está cansado. O gostoso é quando você pega o povo no auge, né? Está ali desenvolvendo o sermão. Mas tudo bem. E o dirigente da vigília, né, eu fui pregar na Assembleia de Deus do Madureira, na cidade de Guarulhos, no bairro do Jardim dos Lavras. E quando eu fui ministrar, os irmãos me deram quase 2 horas e meia de ministração. Me deram muita hora. Ai, para quem tem conhecimento, para quem estuda a Sagrada Escritura, você ter bastante tempo é um sonho, é uma alegria, né. Para quem não tem conhecimento, 2 horas para pregar é um sufoco. Porque ele não tem muito assunto, ele se perde. Tem pregador que é pregador de 15 minutos, passou de 15 minutos, já não tem mais palavra. Então, para mim, foi uma alegria, porque eu lembro até hoje que eu trouxe uma mensagem e eu falei sobre as 4 faces da morte vencidas por Jesus. E eu pude, pela glória do Senhor, ministrar, aplicar, vencendo as 4 faces da morte. E aí eu preguei sobre a filha de Jairo, a morte da filha de Jairo que foi ressuscitada. Preguei sobre o filho da viúva que foi ressuscitado. Eu fiz a aplicação, foi espetacular. Aí eu falei sobre a ressurreição de Lázaro, né? Então eu falei sobre essas 3 vezes que Jesus venceu a morte e foi glorioso. Foi a única vez na minha vida, uma única vez que eu ministrei essa mensagem. Nunca mais ministrei. Por quê? Porque para ministrar essa mensagem você precisa de tempo, né? Tem que ter um tempo hábil. Eu recebi 2 horas e meia, meu irmão, eu apliquei quase 30 minutos cada um. Só que foi 1 hora e meia. E aí eu fiz o encerramento com a última vez que Jesus venceu a morte, em que a morte disse: agora eu venci, mas o jogo virou. E foi o próprio Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morre. Ele é sepultado. Durante 3 dias, e no mundo espiritual aconteceu muita coisa. A morte começou a bater festa. Matei Jesus. Agora ele não vence, mas houve uma reviravolta. Então, como eu preguei nessa vigília e me deram muito tempo, aí eu preguei esta mensagem. Então, veja bem, 12 defeitos que um sacerdote não pode ter. As 12 pedras do altar de Elias. Então, para você falar desses assuntos, são assuntos de seminários, né? São assuntos para um curso estendido. Então, quando você tem muito tempo, você consegue trazer isso como uma palavra, uma mensagem exortativa, consolativa e construtiva, né? Na vida edificativa, na vida da pessoa. Paulo já diz na sua primeira carta aos Coríntios, dizendo o quê? Anota aí. Estou falando aqui, faz essa anotação aí. Paulo já dizia lá que toda profecia tem que ter 3 conteúdos, né? Ou três características, que é edificação, consolação e exortação. E isso deve ser examinado. Então, quando você usa 3 aspectos, é muito bom que você aprenda sobre essa questão. Eu acredito que está travando um pouco aí, né? Mas vamos lá. Então temos aí o declarativo. Olha aí, então ela conformou-se, olhou para trás e transformou uma estátua de sal. Temos também aí o tema imperativo, né? É o tema em forma de mandamento. Então é aqueles temas que são imperativos, que é em forma de mandamento. Olha, Deus diz que tem que ser assim.
Deus disse que tem que ser desta forma. Então, é esse tema mais imperativo. E aí você traz um subtema dentro desse tema imperativo, em forma de mandamento. Olha, exemplo, sede santos, 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Então, quando você vê esse tema, você pode falar 3 assuntos. Por que devemos ser santos? Como podemos ser santos? E as bênçãos por sermos santos. Então, você, dentro do ser de santos, você pode pegar 3 tópicos, tá? Isso aqui já é uma mensagem, não é esboço, entenda? Não é esboço, isso aqui é apenas um esqueleto. O que é um esqueleto? É quando você coloca só o tópico para você saber o caminho que você deve tomar. Então, entenda que o esqueleto, ele está ali, né? Mas o nervo, a carne, né? Acontece pelo quê? Acontece pela profecia, acontece pela vontade do Espírito. Vou dar um exemplo. Quando Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos, os ossos estavam lá, ok? Os ossos estavam lá, mas estavam secos. E aí Deus diz o que para ele? Profetiza aos 4 cantos da terra. E veio então dos 4 ventos e assoprou, e começaram a ter nervos, pele, sangue, vida. Então, quando você faz um sermão, e eu aprendi isso, você monta só um esqueleto. Você monta só o esqueleto ali. Por quê? Porque a carne, os ossos, a carne, os nervos, a pele, vai ser pelo mover do Espírito. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho 3 tópicos que, se eu fosse ministrar, já daria uma mensagem maravilhosa. Sede santos. Por que devemos ser santos? Porque a palavra santo significa separado. Não é santo no intuito de santidade celestial a nível de supremacia acima. Não. É santo, kadosh, separado. Fomos separados, fomos separados do mundo. Então, por que devemos ser santos? Porque o nosso Deus não habita no pecado e nem recebe o pecado. Então, temos que ser separados do mundo que jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, então você tem que ser retirado. Isso não literalmente, estamos falando de uma maneira figurada de participação, de comunhão, de pacto, de associação com as coisas do mundo, errôneas. Né? Então, nós temos que ser luz. Ok? Então, aí você pode ter nesse tema, esses 3 temas, né? O imperativo, interrogativo e o outro que nós falamos aí atrás. Então, você vai declarar. Então, o tema é você que vai imaginar, abrir a sua mente aí, orar a Deus, e Deus te dará uma direção e você, então, vai compor o seu sermão dentro dessa direção. Então, vamos lá. O sermão deve responder a 4 perguntas básicas. Ó, veja bem, nós falamos de algum tipo de temas. Né? Quando você vai pregar a sua mensagem, ela tem que responder 4 perguntas básicas. Quais as perguntas? Olha, o que? Essa pergunta preocupa-se em apresentar a origem de alguma coisa nova ou diferente. Respondê-la é definir, explicar ou esclarecer coisas ou fatos. O quê? Não entendi. Então você vai. Então a sua mensagem já tem que ser uma mensagem que responde essa pergunta interrogativa de saber do que se trata aquele assunto. Olha, o cego estava à beira do caminho, mas o cego, o que ele estava fazendo ali? O quê? Então você vai trazer elementos que vai explicar, apresentar a origem daquilo. Então você vai trazer elementos que vai explicar a origem
daquele cego. Como que era que os cegos eram tratados e devido a esta origem, é por isso que ele estava ali. Então, o seu sermão tem que ter responder essas 4 perguntas. Olha aí. Por quê? Segundo, por quê? E por quê? Se na primeira pergunta o pregador mostra a origem do assunto, na segunda ele apresenta a razão, o fato, a importância, a prova. Não é suficiente mostrar ao auditório a origem do assunto. Deve-se também provar a sua necessidade. Causas e efeitos são demonstradas nesse ponto. Então não é só você falar assim, é isso aqui. Não. Você tem que mostrar também, apresentar a importância daquela palavra, a importância daquela maneira de agir. Por quê? Porque aí você vai explicar aos que te ouvem a origem do assunto, né? Você está mostrando no que, na primeira pergunta, você mostra a origem. Na segunda pergunta, você vai provar a necessidade de se ter Jesus. Qual a necessidade de seguir Jesus? Por que eu devo ser cristão? Então, na mensagem, dependendo do tema que você utilizou, você vai então explicar o porquê dessa necessidade. Está compreendendo? Você consegue acompanhar esse raciocínio? Você que é aluno, que está estudando, você que chegou agora, não tem problema, daqui a pouco você volta aí, pega lá do primeiro, desde a primeira videoaula, que você vai entender do que nós estamos falando. Então, você deve, na sua mensagem, a maneira que você expõe, responder essas 4 perguntas. O quê? Por exemplo, eu vou falar sobre Davi. E eu quero explicar o nome Davi. Então, eu tenho que explicar por que ele recebeu o nome Davi. Aí você tem que falar um pouco da cultura, porque os ocidentais têm uma maneira diferente de escolher o nome do que os orientais. Na cultura oriental, o nome tem um significado muito grande, né? O nome não é qualquer nome. Não se escolhe um nome por beleza. Na cultura ocidental, oriental, o nome tem uma significância muito grande. Mas nós aqui, né, mais ocidentais, nós já escolhemos por beleza. Eu vou pôr o nome de Richard Jefferson, né? Escolhe aqueles nomes. Não, Thaís é muito simples. Então, quando nós temos filhos, nós escolhemos um nome que nós achamos bonito. Porém, na cultura oriental, que é a cultura do povo de Deus, né, aquela mais centralizada ali no Oriente o nome tem um significado muito grande, muito importante. Então, realmente o significado do nome pesa muito, né? Por exemplo, quando Eli morre, né, ali em Samuel, a arca de Deus é tomada, segundo os escritos do livro do profeta Samuel, 1 Samuel. Quando a arca de Deus é tomada, Ofni e Fineas morrem, e aí vem um soldado do campo de batalha avisar Eli que os 2 filhos morreram, Eli recebe a mensagem de uma boa, mas quando fala que a arca de Deus foi tomada, Eli cai para trás da cadeira, quebra o pescoço e morre. E aí tem uma mulher lá que está dando a luz, né? Ela fica assustada com o resultado, ela fica impactada com o que aconteceu e ela dá luz a um filho. E qual é o nome que ela coloca no filho? Ela coloca o nome do filho de Icabô. O que é Icabô? Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória. Então, ela coloca o nome da criança pelo significado do nascimento, naquele momento. Por exemplo, quando eles colocam uma pedra e colocam o nome Ebenezer. Por que Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, os nomes eles acabam tendo um certo significado, uma certa importância. Então, essa é a cultura dos orientais, né? Ali na região oriental. Já nós que estamos aqui nesse continente, né, mais ocidental, não temos tanta relevância. Então, quando nós lemos a Bíblia e entendemos isso, o significado dos nomes bíblicos acabam atingindo uma outra esfera de compreensão. Então, Deus se utilizava dessa cultura para também falar, olha,
e um homem por nome Elimeleque, né, saiu de Belém e foi lá para Moabe, a história de Ruth. Né? Elimeleque, Deus meu rei, se ausentou da casa do pão. Então, os nomes acabam tendo uma certa importância dentro de uma revelação de acontecimentos atemporais que foge à compreensão humana. E é aí que Deus se revela. Então é muito importante entender a cultura ocidental e a cultura oriental. Por exemplo, a nossa cultura aqui, nós os ocidentais, aquilo que é importante, que nem nós pregamos de pé na igreja, né? Pregamos de pé. Mas os judeus tinham costume, na sinagoga, quando o assunto é importante, eles pregavam assentados, eles expunham a palavra sentado, porque na cultura, anota aí, na cultura oriental, quando algo é importante, se fala assentado e não de pé. Quando se fala um assunto de pé, é porque não tem importância, então você já está pronto para sair. Sabe quando uma pessoa chega para você e diz assim, olha, eu quero conversar com você um assunto sério. Ah, é sério? É sério. Então senta aqui e vamos conversar, senta aqui. Por que sentar? Porque o assunto é sério. O assunto é de extrema importância, então nós vamos falar sentado, porque quando eu me sento para falar com ele, é porque eu não tenho pressa de terminar o assunto até esclarecer, porque o assunto é importante. Agora, quando você fala de pé, é porque você já está pronto para sair, não tem muita importância, pode falar. Não, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí que eu já estou saindo. Mas nós temos o costume de pregar de pé, né? Mas é a cultura. Então, quando você entende como os orientais agem ali no Oriente e como aqui no Ocidente, então é diferente. Então, às vezes, para você poder entender a Bíblia, para você compreender a palavra, você tem que entender como que é lá no Oriente, como que acontece lá dentro daquele povo do Oriente e como que eles se comportam e a sua cultura, que é diferenciada de nós aqui do Ocidente. Então não adianta eu querer que você siga uma norma dentro de uma cultura do Oriente, aqui no Ocidente vai parecer estranha. Então acaba se adaptando. Tá? Então eu estou falando isso porque quando você vai responder a pergunta por quê, você tem que entender essas questões culturais aí. Bom, Deus abençoe. A nossa pastora Helena já está conosco aí. Deus abençoe, pastor Helena. Tamo junto. Ô, glória. Então vamos lá. Primeira pergunta. Que? Então, o seu sermão, a sua mensagem tem que responder isso aqui. Se a sua mensagem não responder, é uma mensagem que vai gerar dúvida na cabeça de quem está ouvindo. Ele tem que entender por completo a mensagem que você está pregando. Paz do Senhor, Deus abençoe, irmão Pompeu. Seja bem-vindo. Warley, ou Glória. Então você tem que responder. Primeira pergunta, que? Segunda, por quê? Então, vamos lá. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Terceira pergunta, que a sua mensagem deve ficar bem clara para o ouvinte. Como? Como? Essa pergunta você tem que falar para o seu ouvinte. Nessa divisão, o pregador conduz o auditório a entender o modo pelo qual algo acontece e sob qual condição pode ser recebido ou cumprido. Então você vai falar um assunto, então você vai falar por que aquele assunto, como aquele assunto está acontecendo, o desenrolar daquele evento, o desenrolar daquela história, o desenrolar daquela pregação. Então, você vai desenrolar isso aí para que o ouvinte possa entender. Ilustremos, vamos ilustrar isso aqui. Um vendedor ambulante tem em mãos um produto novo. Então tem lá o vendedor ambulante e ele tem lá na mão um produto novo e diferente, tá? Ele apresenta ao público dizendo que está a oferecer. Então você vai falar, olha, eu tenho aqui um produto, né? Você apresenta. Em seguida, mostra o porquê do produto, a sua importância e a sua necessidade. Então, eu falo aqui, olha, eu tenho esse celular aqui. Está aqui o celular. Estou vendendo ele. Mas eu tenho que mostrar a importância
desse produto? Por que desse produto? Qual a necessidade? Olha, o celular, você vai fazer aí as suas ligações, o celular você vai poder acessar, e aí você então vai decorrer sobre isso. Eu estou só ilustrando porque a palavra de Deus é a mesma coisa. Você vai pregar a palavra do Senhor e dentro da pregação da palavra você vai dizer então o porquê, qual a necessidade, né? A importância da palavra de Deus, a sua necessidade. Então, você tem que expor e responder essas perguntas com a sua pregação. Se você dá um testemunho, o testemunho ele favorece, mas o testemunho não pode ser maior que a pregação. Deixa eu te falar isso aqui. Quando você está ministrando a palavra de Deus e as pessoas precisam entender qual a importância da palavra, qual a necessidade da palavra, por que eu devo ouvir essa palavra, como eu devo receber esta palavra, como eu devo me comportar diante desta palavra. Então, você é o representante de Deus para expor esses assuntos, né? Então, você tem que trazer uma palavra que faça a pessoa entender. E muitas das vezes você dá um testemunho, o testemunho ele é engrandecedor, né? O testemunho, poxa, se ele recebeu, eu vou receber também. Só que enquanto você está dando um testemunho da sua vida, do que Deus fez, e está elevando o nome de Deus, você tem que entender que a palavra é que sustenta, a palavra é que transforma. Então, o seu testemunho não pode ser maior do que a palavra. Então, se você tem meia hora para pregar, dá o seu testemunho em 10 minutos e usa 20 minutos para a aplicação da palavra. Se você é um pregador. Agora, se você vai dar um testemunho, é diferente. Não. Irmão, vamos ouvir um testemunho com a irmã. Aí você vai dar só um testemunho, você não vai pregar, você vai dar um testemunho. E aí você vai contar do que Deus fez. Mas quando você vai ministrar a palavra, você tem que expor a palavra, você tem que entender que você precisa expor a palavra de Deus para que aqueles que estão ouvindo sejam tocados, sejam abastecidos pela palavra. Okay? Aí o testemunho entra só para uma cerejinha no bolo, mas não pode ser maior que o bolo. Você coloca uma cereja no bolo, né? Você faz um bolo, aí você coloca lá um pedacinho do morango, todo mundo quer comer o pedaço do bolo que está com morango, né? Deixa eu pegar aqui porque tem um moranguinho, o moranguinho é gostoso, dá um diferenciamento no sabor. Agora, você imagine você pegar e fazer só morango e um pedacinho de bolo no meio. Talvez nem muita gente vai querer experimentar o bolo e não tem bolo para todo mundo. Porque se é uma festa de aniversário, o mais importante é o bolo. Um exemplo, estou apenas prefigurando para você. Então, a palavra de Deus ela é muito importante. Se nós vamos numa igreja buscar a Cristo, a palavra de Deus tem que ser o primordial, e não diferente. Consegue entender? Vamos lá, vamos continuar aqui. Depois de convencer o público de como o produto é bom, então você diz como consegui-lo e finalmente mostra o que fazer com o produto. Então eu pego aqui o celular, depois que eu mostrei para você que o celular é bom, né? Eu mostrar para você que o produto ele vai ser bom na tua vida, agora eu vou então mostrar para você como conseguir ele. Não vê que nós apresentamos aí um curso? Você gostou? Então agora deixa eu te falar quanto custa. Como que você vai conseguir ele? Olha, faz a sua matrícula, você acessa a plataforma, faz um cadastro rápido e você já adquire o curso. Então, quando você apresenta a palavra de Deus, então, mas tudo bem, gostei, Jesus é bom, eu creio nessa palavra, mas como que eu posso adquirir esse Jesus? E aí, então, você vai explicar como que a pessoa vai ter esse Jesus aí. Deu para entender? Deus abençoe. Olha aí, Jéssica de Souza está conosco, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Então, aí você vai explicar sobre como ele ter, né?
e finalmente mostra o que ele vai fazer com o produto. Agora eu vou te explicar o que fazer com esse Jesus. Isso aí faz parte do ensino da palavra. Por exemplo, uma pessoa aceita Jesus. Se ele não for ensinado o que fazer, como que ele vai ser um bom obreiro? Uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, que recebe os dons espirituais. Se ele não for ensinado o que fazer, para que vai servir o dom? Você der uma enxada para uma pessoa, mas não ensinar ela a carpir, é 2 enxadadas, ele estragou o fio da enxada. Vai bater nas pedras, vai arrancar pedra e não vai conseguir efetuar o trabalho como tem que fazer. Toda ferramenta que é passada para alguém tem que ser explicado como ele vai utilizar a ferramenta. Consegue entender o que eu estou falando? Você que está participando desta aula de homilética, você entende como é sério, como é importante a ministração da palavra? Quando você vai falar, ensinar alguém sobre Jesus, como é importante você indicar o caminho certo, você ensinar ele, né? Como que um pastor tem uma igreja pentecostal há 10 anos e nunca ensinou seus membros a usar os dons espirituais? Vai virar uma igreja de Coríntios. Por que que Paulo está ensinando lá em Coríntios, capítulo 12, acerca dos dons? Porque eles tinham na igreja, mas não sabiam usar. Então, você tem as ferramentas, mas não sabe usar. Você tem profecia, mas não sabe o que fazer. Deus te mostra a revelação e você não sabe como falar. Deus te mostra em sonhos, você não sabe interpretar. Meu Deus! E que me adianta as ferramentas do Senhor se eu não sei usar? Então, é aí que entra o ensino da palavra, é aí que entra o pastor, é aí que entra o evangelista, é aí que entra o líder espiritual que vai ensinar as ovelhas aonde tem que comer o alimento, por onde tem que entrar, como tem que andar, aonde tem que parar. O que eu vejo hoje, irmãos, são muitos obreiros, e são obreiros, são consagrados aí a diáconos, são consagrados a presbíteros, são separados a evangelistas, até pastores, e não sabem o que fazer. Imagine que uma vez eu peguei um presbítero e nós estávamos num culto fúnebre e ele não sabia o que fazer no culto fúnebre. Um diácono que não sabe o que fazer na igreja e dizer que não tem trabalho na igreja, que ele não faz nada. Quando um diácono diz que ele não faz nada na igreja, eu já sei que ele não sabe o que é ser um diácono. Ele não aprendeu. Todo obreiro, ele tem que saber o que ele tem que fazer, as suas ferramentas e como utilizar. Eu acho que eu vou gravar um curso aqui, uma plataforma, e gravar um curso só para obreiro, né? Só para falar de cargos eclesiásticos, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, porque, meu Deus, irmãos, quando eu era cooperador, quando eu fui separado a cooperador, o pastor já me ensinou dizendo, olha, cooperador, você vai cooperar. Então você vai cooperar com o presbítero, você vai cooperar com o diácono, você vai cooperar com o evangelista, você vai cooperar com o pastor, você é um cooperador, você é aquele que coopera, é aquele que ajuda. Então você é um ajudante geral, é um auxiliar geral, você faz tudo. Aonde qualquer pessoa que necessitar, você é o cooperador dela. Então você é cooperador das irmãs, você é cooperador de oração, você é cooperador. Um cooperador que não coopera com ninguém, que cooperador que é esse? Fala para mim, irmão. Um cooperador que não coopera com ninguém. Que cooperador é esse? Não coopera com nada? Tem oração na igreja, ele não coopera. Tem trabalho na igreja de visitação, ele não coopera. Que cooperador é esse? Só tem nome? Então não é assim. Como cooperador, quando o pastor foi me separar ao diaconato, eu já passei por um curso de orientação diaconal. E aí eu aprendi o que um diácono faz. Quando eu fui separado a diácono da igreja, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu comprei um estojo, sabe aquele estojinho?
eu comprei um estojo de, de Santa Ceia, aquele estojinho de Santa Ceia diaconal. A primeira coisa que eu comprei, porque eu era diácono. Você acredita que existe diácono hoje, que ele não tem um estojo daquele? E eu esperava o culto da ceia. Quando acabava o culto da ceia, eu me apresentava para o pastor e para mim era um orgulho. E eu dizia, pastor, quem não veio para a ceia para eu ir na casa dele levar a ceia? Está aqui o meu estojinho, só o senhor colocar o pão, encher aqui com suco já orado, e eu quero ter o prazer de levar a ceia para ele. Serviço do diaconato. Servia as viúvas, servia aqueles que não iam num culto da comunhão, da ceia, que precisavam participar do corpo de Cristo. Mas hoje o pessoal está esperando o pastor ir nas casas. Os diáconos não servem mais ceia. Só servem na igreja quando o pastor ainda chama, porque ainda é capaz de ficar sentado lá e nem se apresentar para o trabalho. Eu nunca esperei, meu irmão. Eu já sabia minhas atribuições e já me apresentava para o trabalho. Então, o que eu vejo hoje é uma geração que não sabe o que fazer, que tem os dons, mas não sabe como atuar. Eu vejo muitas irmãs na igreja que têm talentos, que têm dons maravilhosos, estão assentadas, amordaçadas, porque não pode nada. E olha que Deus vai nos requerer os nossos talentos. Deus vai requerer. Então vamos lá. O seu sermão, a sua mensagem deve responder 4 perguntas básicas. Que, por quê, como. Depois de convencer o público que o produto é bom, então você diz como consegui-lo e mostra o que fazer com o produto. 4ª e última pergunta que a sua mensagem deve responder. Onde? Onde? Qual a localização disso? Olha aí. Então vamos lá. Nessa divisão, encontra-se o ponto culminante do sermão ou da pregação. É a aplicação da mensagem. Essa é a parte principal. Então, depois que você esclareceu o ouvinte, você falou sobre as circunstâncias que envolvem aquela passagem bíblica, você esclareceu sobre os personagens bíblicos, você esclareceu sobre a importância daquele acontecimento, como aconteceu aquele acontecimento. Agora você vai fazer a aplicação da mensagem. Agora é o fechamento, é a finalização. Podemos dizer que é a parte mais importante da sua mensagem. É agora que o povo vai absorver tudo aquilo que você falou. Então, é assim mesmo. Os nossos irmãos aqui participando. Eu já fiz muito esse serviço de levar ceia para pessoas que não podiam ir no culto. Irmão Rondinelli, é assim mesmo. É assim mesmo. Esse curso de obreiro vai ser muito bom. Nós estamos com esse propósito, nós vamos fazer que sim. Vamos fazer que sim. Bom ensinamento. Deus abençoe a pastora Helena. Nós vamos fazer. Eu vou fazer eu vou gravar aqui um CPO bem gravado com os níveis eclesiásticos, para que aquele que é diácono faça o de diaconato, aquele que é o presbítero faça o presbitério, o que é evangelista vai fazer o ministério do evangelista, e o pastor é o curso teológico, é o pastorado. Mas a gente vai falar separadamente para os irmãos, aqueles que estão iniciando, saiba como se comportar. Hoje eu vejo alguns pontos numa eclesia principais que devem ser trabalhados. Primeiro é o cooperador, O primeiro passo é o cooperador, então deve ser trabalhado. Como ser um cooperador? É onde o membro ele já vai tendo uma instrução e aprendendo como ser um cooperador. E primeiro ele é provado e depois separado. A palavra de Deus, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, olha, que sejam primeiro provados. E se forem irrepreensíveis, então sejam separados para a obra. Então, eu não consagro para ver se ele vai ser um bom diácono. Primeiro eu provo ele dentro do ofício para saber se posso consagrá-lo.
Até isso, irmão, está acontecendo tudo diferente nas igrejas. Pessoas que estão recebendo óleo da unção, derrama óleo, molha o camarada da cabeça aos pés e o camarada não está preparado. Não, a palavra de Deus ela é verdadeira, que primeiro seja provado. Então, provar é colocar para exercer primeiro. Porque depois que eu derramo óleo, depois que eu oro por ele, depois que eu coloquei a responsabilidade no ombro dele, aí, irmão, se ele não desenrolar aquilo, a culpa é minha. Como é que eu separo uma pessoa que não está preparada? Como é que eu não tive o discernimento? Tem pessoas que eles são diáconos e ótimos porteiros. Trabalha 10 anos na portaria da igreja, cuidando dos membros, dando carinho, dando amor, olhando os banheiros, preparando o ambiente. O ambiente é espiritual porque ele está ali. Aí quando separa ele de diácono a presbítero, a um ancião, aonde ele vai ter que se dedicar à palavra e coloca ele no altar, você matou a pessoa. A pessoa não desenvolve, não era aquilo que ela queria, ela era feliz lá como diácono, aí tirou do diaconato, a pessoa não quer, não estava preparado para aquilo, porque muda. Você não pode pegar um diácono, jogar a responsabilidade de presbítero sobre os ombros dele e ele continuar na porta. Não é esse o trabalho de um presbítero. Como não é trabalho de um diácono estar no altar. Não é trabalho do diácono. Tem diácono que ele se sente pastor da igreja. Está errado, meu irmão. Errado. E muitas vezes por isso que a igreja não desenvolve. É por isso. Né? Olha aí. Os nossos irmãos comentando. Muito bom, companheiro. Acompanhado deste Peru. Olha aí, o nosso irmão Douglas Santana. Lá em Peru, que Deus abençoe nosso irmão. Está aí ao vivo conosco. Eu fico muito honrado de tê-lo aí como parte aí nossos do pessoal que está assistindo com a gente aí, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Hoje em dia, vem para cá, vou te consagrar, você vai ser meu... É desse jeito, irmão, é mesmo? É, Rondinelli. Glória a Deus. Aí os nossos irmãos aí, turismo, a paz do Senhor, meu pastor, hoje estou em Jundiaí. Deus abençoe nosso irmão aí em Jundiaí, trabalhando, que Deus abençoe poderosamente. Então, hoje em dia está assim, irmãos. Hoje em dia a pessoa vai para o monte, ela sobe no monte como cooperador e desce pastorado, desce pastor do monte. Então não pode ser assim, né? Pastor Jailson, ô pastor Jailson, Deus abençoe, né? Tá escrito aí turismo e fretamento. Aí coloca um N aí, fica enfrentamento. O pastor Jailson, né? Deus abençoe o pastor Jailson, na paz. Então, esse é, irmãos, o motivo de muitas das vezes um curso de teologia, é dar uma orientação. Através do curso teológico, o estudante ele passa a ter uma direção, ele passa a ter, o curso passa a ser uma bússola na vida dele. Ele vai saber qual é a direção, qual é o caminho, a sua realização, o que ele deve fazer. Então, é assim que funciona. O nosso curso não é para colocar, para introduzir, para forçar algo na mente de ninguém, mas é para te tornar um explorador da palavra, abrir a janela do conhecimento, te dar uma direção, hein? Pastor Douglas, missionário em Trujillo, Peru. Deus abençoe. Logo, logo nós vamos fazer também, irmãos, uma live com os irmãos. Os irmãos vão poder entrar ao vivo. Estou querendo fazer os finais de semana uma live, os irmãos entrarem ao vivo para falar aonde estão, o que está acontecendo, a obra que estão realizando aí, para que nós possamos nos conhecer muito mais. Deus abençoe o missionário, o nosso pastor Douglas, que está fazendo a obra missionária no Peru. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Jesus continue abrindo os mananciais na sua vida aí, tá? Então vamos lá. As 4 perguntas que um sermão deve responder. A aula aqui é de homilética. Então vamos lá. Então temos aí, de nada nos vale responder as 3 primeiras perguntas, que, por quê, como, se não soubermos convencer o auditório a desejar ou fazer aquilo que está oferecendo. Tem havido muitas falhas nesse sentido, né?
O que eu estou querendo dizer aqui é que não adianta você preparar uma mensagem toda e na hora da aplicação você não saber aplicar. A pessoa sai da igreja murmurando. Eu já vi cristão aí, pregadores, que eles não sabem aplicar e começa a bater na igreja, começa a bater no ouvinte. Vou dar um exemplo. Olha, você vai na farmácia e vai tomar lá uma injeção. Essa injeção é uma bezetacil. Todo mundo sabe que bezetacil ela é doída, é ou não é? Bezetacil é uma injeção boa, todo mundo sabe que é boa. Você vai tomar uma bezetacil, você está resfriado, ela corta mesmo. Algumas enfermidades, a bezetacil ela acaba na hora. Então você vai lá tomar uma bezetacil. Só que é uma injeção doída. Só que tem algumas enfermeiras e alguns enfermeiros que eles veem você, irmão, a vacina, a injeção ela dói na hora que entra, dói na hora que empurra e dói na hora que tira. E o braço você nem consegue levantar. Mas já existem enfermeiros, enfermeiras que têm uma técnica, irmão, que eu sou obrigado a tirar chapéu. Ela vem, pega o seu braço, mas aplica a injeção, tira, e você está esperando ela aplicar ainda. Já aplicou? Ela fala, já apliquei. Ué, mas não senti nada. Você só vai sentir depois aquele doloridinho, mas não te ofende o músculo, porque ela aplica de uma maneira. Então, é a maneira da aplicação. O que eu quero dizer é que a aplicação ela é tudo. Porque aquele que aplicou doído, você sai murmurando dele. Mas aquela que aplicou com excelência, você sai elogiando, alegre. Tem pessoas que, às vezes, o pastor, o pregador, ele tem uma técnica de aplicação que é tão gostoso que ele exorta a igreja, ele fala o que tem que falar e a igreja sai alegre, recebe a repreensão alegre. A repreensão foi tão bem aplicada que ele foi exortado, mas ele sai alegre, porque gostou da aplicação. Agora, tem pregador que ele faz uma aplicação, uma exortação tão forte, que aí aquele que ouviu, precisava tudo isso? Que aplicação? Precisava tudo isso? Precisava ele falar aquilo? Precisava ele bater daquele jeito? Chamando a gente de boca caiada? Chamando a gente de mão mirrada? Precisava daquilo? Então, a aplicação, ela é muito importante no seu sermão, na sua mensagem. Ela é muito importante na palavra que você está passando para os ouvintes. Eu vou até me arriscar a dizer que a aplicação, ela é 70% da sua mensagem está na aplicação. Porque se a sua aplicação for má, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Ninguém recebe nada que você não soube aplicar. Você tem conhecimento para você, mas você não consegue aplicar conhecimento na vida das pessoas que precisam. Tá? Então, essa parte final da mensagem ela é muito importante, essa aplicação aí. Certos pregadores deixam ouvintes com água na boca, mas não lhes dão o direito de beber desta água da vida, saciando-lhes assim a sede. Então o pregador fala tanto que você fica até querendo, mas aí ele não entrega tudo. Ele fica só deixando você com água na boca. Você não consegue beber. Por quê? Porque ele não falou. Então você não consegue beber porque ele não falou. Né? Então você tem que ter um domínio sobre isso, tem que ter o controle. De vez em quando eu olho ali para ver os comentários, tá? Então, a nossa muito preciosa essa aula de homilética. Está aí o nosso irmão Arley dizendo aí, ó. Deus abençoe, irmão Arley. É muito preciosa essa aula de homilética. Então, muita gente desconhece. Às vezes você fala para uma pessoa homilética, a homilética é isso. A homilética não é para substituir o atuar de Deus na sua vida, não é. É apenas uma maneira de você organizar a maneira com que você vai expor aquilo que Deus te deu. Então, a homilética não substitui o agir de Deus. Ela te ajuda a aplicar o agir de Deus na sua vida. É isso que é a homilética. Se alguém te ensina coisa diferente, que seja anátema. Né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui.
Como escolher, então, um texto para o sermão? Como que eu vou escolher um texto? Então vamos lá. Para você escolher um texto, para você fazer uma pregação, primeiro esse texto ele tem que falar o seu coração. Primeiro ponto. Você leu ali a palavra, você pegou a Bíblia, você pegou sua Bíblia, aí você vai abrir aqui, bom, deixa eu ler aqui uma palavra. Então, quando você lê a palavra, primeiro, antes de tudo, ela tem que falar no seu coração, né, irmão? Porque se ela não falar no seu coração, se ela não servir para falar com você, ela não vai servir para ninguém. Aquilo que não é bom para mim, não é bom para ninguém. Agora, existe aí alguns animadores de auditório, alguns psicólogos, que eles se utilizam da palavra de uma maneira errônea, né? Então, veja bem, para você escolher um texto, você vai primeiro orar a Deus. Deus, me dá uma palavra assim. Senhor, eu sou o seu porta-voz. O Senhor me tem colocado como atalaia. Eu estou estudando, aprendendo a tua palavra. E eu quero agora trazer uma palavra de vida para a sua igreja. Eu não quero, Senhor, uma palavra que venha expressar o meu próprio desejo, mas eu quero uma palavra que possa expressar uma salvação, uma indicação de caminho para as vidas. Primeiro, você declara a Deus o que você quer. E aí sim você vai abrir a Bíblia. E não é aonde você abrir. Não é, é aqui. Não é isso. A palavra de Deus não é tirar sorte, meu irmão. Então você vai abrir a Bíblia, aí você vai ver que a palavra, Oséias, Daniel vai folheando. Aí algo vai te chamar a atenção. Algo vai te chamar a atenção. Você vai parar aqui, né? Ezequiel, capítulo 43. Então me levou o Senhor à porta que olha para o Oriente, e eu vi a glória de Deus, do Deus de Israel, que vinha do Oriente. A sua voz era uma voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Oh, Senhor, Deus está vindo até mim. E aí a palavra começa primeiro a falar com você. Se a palavra falou comigo, é uma boa palavra. E com certeza essa palavra vai falar com a igreja. Então, primeiro passo. Como eu escolho um texto? Primeiro, quando ele fala ao meu coração. É assim que eu escolho um texto. Porque se ele fala comigo, é Deus falando comigo. Eu não vou escolher um texto porque eu acho bonito. Eu não vou escolher um tema porque eu vi o pregador pregar naquele tema. Nossa, ele arrebentou, ele explodiu, eu vou falar daquilo. Não, tem que falar comigo. Quando você começar a pregar a palavra de Deus que fala com você, aqueles que ouvem, o nome do Senhor Jesus será exaltado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E tudo que eu falo para vocês nesse curso, podem ter certeza. Primeiro, eu apliquei na minha vida e me senti muito bem. E aprendi a palavra. E a cada dia aprendo mais. É isso que eu quero passar para você nesse curso. É isso que eu quero que você a cada vez mais cresça na sua vida. Então, vamos lá. Primeiro, como escolher então o texto do sermão? Primeiro, que o texto fale ao meu coração. Né? Olha aí. O primeiro critério para escolher o texto do sermão é entusiasmar-se com ele. Alguns textos enchem os olhos e o coração à primeira vista, por falar primeiro ao coração do pregador, deixando o pregador motivado para o preparo do sermão. Segundo, procure um texto que atinja uma necessidade da igreja. Ó, entenda isso. Irmão, deixa eu explicar isso aqui para você. Você vai procurar um texto que atinja a necessidade da igreja. Escute. Tá calor aqui, irmãos? Então você vai procurar um texto que atinja a necessidade da igreja. Quando eu estou falando a necessidade da igreja, eu não estou falando a necessidade do templo. Não estou falando da necessidade da Assembleia de Deus,
Jesus foi ali, volta já. Não estou falando da necessidade da Assembleia de Deus, cobrinha de Moisés. Não estou falando da necessidade da Igreja de Deus pedalando para o céu. Eu estou falando da necessidade da Igreja de Deus invisível, desta igreja que é adornada como noiva. Você tem que procurar um texto que atinja a necessidade da noiva, do cordeiro, da preparação dessa noiva, porque aí é diferente. Vou dar um exemplo bem clássico para você, tá? Tem pessoas que estão pregando calça, saia, e isso faz parte de usos e costumes, isso está envolvido a cultura, né? Aí entra a questão da cultura oriental, cultura ocidental. Aqui no Ocidente não é normal os homens usar saia, mas se você for para uma cultura oriental, talvez você vai ver os homens usando turbante. Se você for na Escócia, por exemplo, você vai ver eles usando saia. Então, há uma diferença dos continentes, cultural. Então, não adianta eu pregar uma calça que faz parte de uma cultura, porque, meu irmão, não é isso que Deus quer, não é a necessidade da igreja local. Então, quando eu procuro um texto que atinja uma necessidade da igreja, qual é a necessidade da igreja hoje? Ser santa, se separar da imoralidade. Então, quando eu prego sobre a doutrina da santidade, eu vou pregar sobre a necessidade da igreja deixar a imoralidade. E a imoralidade, meu irmão, a sexualidade, ela atinge calça, atinge saia, ela atinge a vestimenta no sentido de tornar a pessoa imoral. Então, nós não estamos falando de uso e costume, estamos falando de imoralidade. Então, você tem que entender sobre essa questão. Você pode usar a roupa que você quiser, mas com essa roupa você está moralmente vestida ou imoralmente vestida. Aí é diferente, porque eu não estou falando de uma vestimenta, eu estou falando de uma característica moral no caráter humano. Então, é uma necessidade da igreja ela ser moral e não ser imoral. Então, quando eu estou falando procurar um texto que atinja a necessidade da igreja, não estou falando de um texto que atinja a necessidade de quatro paredes, de uma placa, de um ministério. Consegue me compreender? Eu estou falando de um texto que atinge a necessidade desta igreja invisível, espiritual, que foi fundada por Cristo na cruz do Calvário e que levará muitos à salvação. É essa necessidade que eu estou falando. E como você já fez a matéria de eclesia, eu sei que você sabe disso. São 3 matérias que tratam da igreja, olha. História da igreja, que trata do aspecto histórico da igreja. Atos dos Apóstolos, que trata do aspecto do nascimento da igreja, da origem. E aí nós temos a eclesiologia, que trata do aspecto da ecléssio da igreja. Então, são aspectos diferentes da igreja. Então, a igreja, ela possui aspectos diferentes. E nesse curso, nessa altura do campeonato, você já sabe dos aspectos da igreja, já sabe separar qual é a necessidade da igreja espiritual universal. Okay? Então, já deu para entender aí. Olha lá. À medida que o pregador conhece a necessidade da congregação, ele saberá as principais carências que precisam ser satisfeitas e a própria necessidade poderá surgir o texto. Então, da própria necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, que está esperando seu noivo, ele vai saber, então, como que a igreja deve se comportar. O amor, né? Santidade, fidelidade e essas questões que a verdadeira igreja, as bases da igreja, que ela tem que ter. Então, quando você fala sobre isso,
você não está pregando usos e costumes, mas você está pregando uma doutrina essencial da noiva do Cordeiro. Deixa os usos e costumes para o culto doutrinário, onde o pastor vai orientar os membros acerca de uma organização constitucional da própria igreja como pessoa jurídica participante da sociedade e tem que ter aí os seus usos e costumes, o seu regulamento interno para uma boa gestão dos membros que participam da igreja. Então é diferenciado. Então o pregador não se deve atrelar nesse ato constitucional da igreja, e sim atrelar a necessidade da noiva do Cordeiro, do comportamento da noiva que está esperando o seu noivo aí. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Terceiro, procure textos de sentido claro e relevante. Olha aí, alguns textos falam mais diretamente sobre temas que são mais relevantes e de interesse imediato para o ouvinte. Um sermão, por exemplo, sobre genealogia, sobre as leis levíticas, pode até tornar-se interessante, mas vai exigir muito esforço, habilidade no pregar, no pregar, por não serem assuntos de interesse imediato. Então, às vezes você vai falar de genealogia na igreja, você vai pregar sobre tal assunto que não é tão relevante, né? Toda a Bíblia é necessária, mas é um assunto que talvez para aquele momento da pregação, você não vai ter um tempo suficiente para expor todos os âmbitos daquela mensagem. Então, às vezes, você tem que abrir mão dessa mensagem e vir com uma mensagem mais simples, mais objetiva, mais necessária, para que a igreja possa receber, ser transformada e caminhar com Cristo. Então, quando você procura texto mais relevante, mais claro, mais objetivo. Okay? Então, assim que você deve escolher o seu sermão. Tá? Recursos de ilustração. A ilustração, ela embeleza o sermão e facilita a compreensão da mensagem. Então, quando você faz uma ilustração da sua pregação, ela acaba facilitando a compreensão da mensagem para quem está ouvindo. Né? No campo da homilética, a ilustração, ela é o meio pelo qual se lança luz a um sermão através de um exemplo. Tá? Aqueles pregadores, ô irmão, vem cá, quem pode me ajudar? Vem cá, irmão, fica aqui. Olha, você é Deus, olha, você... E aí faz uma ilustração ali na hora, e aquela ilustração acaba trazendo mais luz à pregação. A pessoa assimila melhor, aprende mais. Então, é muito importante esses recursos de ilustração. A representação de uma cena, ou a descrição de uma pessoa ou incidente, com o fim de iluminar o conteúdo de uma mensagem, ajudando o ouvinte a compreender as variedades que o pregador proclama. Então, essa ilustração realmente. Normalmente, a ilustração envolve algo conhecido de todos. Pode vir na forma de uma parábola, história verídica, alegoria, experiência pessoal, fato ou aspecto histórico biográfico. Jesus, ele usava ilustração, né? Jesus, aquela parábola das 10 virgens, por exemplo, é uma ilustração que Jesus está se utilizando. O rico e o pobre, né? O rico e Lázaro, é uma ilustração. Ele está citando, está mostrando, fazendo aquela ilustração para entender a dracma perdida, a ovelha perdida. Então, isso acaba trazendo mais luz ao sermão. Então, os recursos de ilustração são muito bem-vindos, desde que você não fira aí a ética da ilustração e traga algo que não convém. O Senhor Jesus utilizou-se de situações na vida diária para revelar as grandes verdades divinas. A ilustração, além de aclarar a mente do ouvinte, desperta a atenção e quebra a monotonia. Vamos ver aqui a importância da ilustração. Então temos aí, olha a importância. Adquirimos nossos conhecimentos através de 5 sentidos natural nas seguintes proporções. Então tá aí esse camaradinha que é você e é eu coloquei representando nós. Olha como é importante. Então nós adquirimos o nosso conhecimento através dos 5 sentidos. Olha aí, a visão,
a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então temos aí os 5 sentidos do corpo humano, que é onde a pessoa vai poder conhecer aquilo que está sendo pregado ou falado. Então, com o paladar, aprende-se apenas 1,5% pelo paladar. Então tá aí. O nosso paladar, através do paladar, nós aprendemos 1,5%. O olfato, nós aprendemos 1,5%. Quando você pega algo, né? Cheira. Então, é reconhecido através de estudos que, através do olfato, do paladar, nós aprendemos aí 1,5%. Então, se você usar o olfato e o paladar, você vai trazer um conhecimento de aprendizado da sua vida de 3% só. Né? Aprende-se com o tato, pegando nas coisas, 2%. Então, é bom você ter isso em mente. Olha, então, através do paladar, do olfato, nós aprendemos aí 3%. O tato, 2%. Então, usando as mãos, usando o nosso nariz, a nossa boca, o paladar, nós vamos aprender para a nossa vida apenas 5%, que é a totalidade aí. Ok? Agora, se você usa o ouvido, através do ouvido, você tem um aprendizado de 20%. Ó, já melhorou, né? Então, quando você ouve, olha, ouvir e a vossa alma viverá. Então, através do nosso ouvido, nós temos um aprendizado de 20% de tudo que nós absorvemos. Através da nossa visão, nós adquirimos um aprendizado de 50% do que sabemos. Então, perceba que quando você está pregando, o que o pessoal está ouvindo e vendo já são aí 70% de aprendizado. Olha, isso é muito interessante você saber disso. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que o caráter de uma criança é formada nela pelo que ela ouve, pelo que ela vê e pelo que ela pratica. Então, o que uma criança ouve, o que uma criança vê, já vão formar 70% do caráter desta criança. Então, olha como é importante quando você está pregando no altar, quando você está ministrando a palavra de Deus, a maneira que você interage, a maneira que você faz uma ilustração, como as pessoas estão te vendo, como as pessoas estão te ouvindo, ela vale 70% de um aprendizado na vida de uma pessoa. Olha aí. Então, aprende 70% do que ouve e vê. Aí a importância da pregação. A visão e a audição assimilam mais conhecimento do que outros sentidos. Portanto, é a exploração desses dois agentes físicos que ajudarão o pregador na exposição da palavra de Deus. Por meio de uma ilustração bem apresentada, o pregador pode elucidar, explicar, provar, ornamentar uma verdade bíblica. Então, uma coisa é quando eu falo, outra coisa é quando eu coloco um desenho na lousa para vocês, é ou não é? Fala a verdade. Quando eu falo é uma coisa, mas quando eu coloco o desenho e mostro para você essa questão aqui, olha, você aprende melhor. É ou não é? Então, a aplicação, a ilustração, ela é essencial. Tá aí o meu sobrinho, olha aí. Deus abençoe, tá aí o Hércules TV. Continue aí, meu filho, tá cooperando conosco aí na aula. Tá aí o nosso irmão também, Moreno de Ouro. Sou de Manaus, amo muito estudar a palavra. Carlos André. Deus abençoe o nosso irmão aí de Manaus, que está nos assistindo e participando aí desta aula de encerramento da matéria de homilética. Depois os irmãos podem fazer as provas aí. Mas vamos lá. Então, veja como é importante a homilética, como que ela vai ensinar você a preparar os seus sermões. Né? Olha aí. Porém, o valor da ilustração é secundário, porque ela representa apenas a janela da casa. E uma casa não pode ser feita só de janela. Então, a ilustração que você vê, ela é apenas uma janela.
né? Então você tem que saber como dosar essas coisas. Porque a casa não é feita só de janela, ela tem parede, ela tem telhado. Então a sua mensagem ela tem toda uma composição que vai fazer com que os irmãos aprendam. Então você tem que saber usar essas maneiras de pregar. O valor primordial deve ser dado exclusivamente à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é mais importante. Vamos lá, vamos seguir aqui. Pregar é uma arte, orar é um talento. Então guarde isso na sua vida aí, tá bom? Pregar é uma arte, orar é um talento. Que Deus abençoe. Então guarde aí essa frase, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. Estamos hoje aqui encerrando a nossa matéria. Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de curtir aí os nossos vídeos, não se esqueça aí de compartilhar. Não perca a próxima aula, né? A próxima aula nós vamos iniciar a matéria de escatologia, a matéria tão esperada, muitos alunos estão querendo fazer. Então nós vamos começar aí, talvez a partir de amanhã já, a gravação da nossa matéria de escatologia. Deus abençoe sua vida, continue conosco aí, até a próxima, tá? Visite o nosso site, conheça aí nosso trabalho, seja membro aí do nosso canal, tá? Nos ajude. Você pode ser membro com apenas R$5. Não se esqueça também, tá? De se inscrever aí no nosso canal. Se inscreva no canal, dá um joinha, curta o nosso vídeo, ative o sininho de notificação para que você seja avisado das próximas aulas e possa sempre estar nos acompanhando. Meus amados irmãos, Deus os abençoe, fiquem na paz e até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Até mais!